Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 20, que diz assim: Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tudo na natureza funciona como um relógio. Uma coisa depende da outra para sobreviver. Por exemplo, as plantas precisam das abelhas para polinizarem outras plantas, senão não tem continuidade aquela planta. Um bicho depende da existência de outro bicho para ter comida e sobreviver. Até mesmo bichos que a gente não gosta muito, como baratas, são importantes na natureza porque elas fazem a limpeza dos restos de tudo que os outros animais deixam na natureza para não ficar contaminado. Essa diversidade da natureza não é acidental, mas é planejada por Deus. Ele criou tudo certinho. O pecado infelizmente bagunçou tudo e acabou com a ordem harmoniosa da natureza. Lembrando que foi o ser humano que, tentado pelo diabo, resolveu abandonar a Deus, fazer a sua própria vontade, em vez da vontade de Deus, e trouxe como consequência do pecado toda desgraça, sofrimento, maldade e morte sobre toda a humanidade e sobre a natureza criada por Deus. Mesmo sem o ser humano merecer, Deus continua a amá-lo e por isso resolveu salvar o ser humano do pecado e do inferno. Para isso foi necessária a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, ao mundo, para na cruz levar sobre si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano como substituto do ser humano. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele recebeu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Com o seu sofrimento e morte na cruz, Jesus Cristo conquistou para todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados da vida e a salvação eterna. Na fé em Cristo nós somos novas criaturas e somos enxertados, reunidos ao povo de Deus, à família de Deus, à igreja cristã. Na igreja, nós servimos e adoramos a Cristo com tudo o que somos e temos para que a palavra de Deus, que dá vida, continue a ser anunciada para nós e para todo mundo. Quando Deus nos torna cristãos e nos coloca na igreja, dá dons para que nós possamos servi-lo. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso aos cristãos de Corinto e a nós. Cada cristão tem algum dom que o Espírito Santo dá para podermos juntos da igreja servi-lo.
O apóstolo Paulo está falando hoje sobre esses dons e diz que a igreja, como corpo de Cristo, é composta de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, situação social diferente, mas todos são importantes. E todos estão ali porque foram redimidos, perdoados, salvos, receberam uma nova vida e querem servir a Cristo para o bem de todo o corpo, a igreja. Paulo diz assim: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O argumento muito usado por muitos que se dizem cristãos nos dias de hoje é que eles são cristãos sozinhos em casa e não precisam estar na igreja. Paulo diz que não é assim. Cada cristão é como uma parte do corpo, ou como falei no início, é uma parte da natureza. Todos precisam estar unidos fazendo a sua parte para o bem do todo, da igreja. Se um deixa de fazer a sua parte, prejudica o corpo todo e, consequentemente, prejudica ele mesmo, porque faz parte do todo, de todo o corpo. Não existe, estimado irmão e irmã cristão, sem igreja. Fiquei agora pensando, no nosso corpo, qual o órgão mais importante? Se você pensar bem, não existe órgão mais importante, porque todos os órgãos são importantes para o corpo, até mesmo os mais simples, como por exemplo o cabelo ou as unhas, são importantes para o bem do corpo. Todos têm uma função no corpo para que o corpo trabalhe bem e viva. Assim, cada um de nós, juntos da igreja, trabalhamos e servimos a Cristo com os dons que Ele nos deu, para que a igreja seja edificada, mais pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas. E nós, que estamos juntos da igreja, também somos edificados e ficamos bem e felizes. Estimado irmão e irmã, como está a sua participação na sua igreja? Pense na natureza. Se um animal, por alguma razão, não faz a sua parte de caçar outros animais, esses outros animais vão procriar muito e crescer, e destruirão outros animais e plantas que farão falta para outros animais e plantas que morrerão e a natureza toda entra em colapso. Assim também acontece conosco espiritualmente falando. Precisamos estar juntos de outros cristãos, adorando, servindo e trabalhando para que a palavra de Deus seja anunciada para nós e para o mundo. Cada um de nós fazendo a sua parte, nos servir, adorar e honrar a Cristo com a nossa vida. Se todos os cristãos no mundo usarem os dons que Deus lhes deu, a igreja crescerá e os valores bíblicos cristãos que dão vida e felicidades serão vivenciados por todos e todos serão felizes. O contrário também é verdadeiro. Os cristãos não estão unidos pregando o Evangelho e vivendo a sua fé em Cristo, baseados na palavra de Deus. E por isso a maldade vai crescendo cada vez mais neste mundo. A maior alegria que um cristão pode ter na vida é quando vê o sorriso de uma pessoa que conheceu e recebeu a palavra de Deus e sentiu em seu coração a felicidade de ser amado e ser salvo por Cristo. Lembre disso, você foi salvo por Cristo. O Espírito Santo está com você e lhe deu a fé. Junto com a fé, o Espírito Santo lhe deu dons para que você possa servi-lo na igreja, na missão de pregar o Evangelho. Lembre o que o apóstolo Paulo falou sobre a missão dele e nossa, como cristãos, de vivermos a fé e pregarmos o Evangelho em 1 Coríntios 9, 16 a 19. Ele diz: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso
posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Neste caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Te louvamos também porque o Senhor nos deu dons para usarmos. O Senhor está conosco todos os dias. Que nós possamos, juntos de outros cristãos nas igrejas, te adorar, te servir, te louvar e levar a tua palavra para tantas pessoas que estão perdidas nesta vida. Que possamos, juntos da igreja, te servir com o melhor daquilo que somos e temos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.